E aí, São Paulino e São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre algumas entradas que podem eventualmente vir e algumas saídas que também pode acontecer nessa nova pré-temporada que o São Paulo vai enfrentar nos próximos 20 dias. A nossa nova partida vai ser só no começo de abril, então a gente tem um intervalo muito grande aí de preparação. Então podem surgir novidades de entrada e de saída também. E falar um pouco sobre o Rogério Ceni. O Rogério Ceni está dividindo muitas opiniões, se ele deve ficar, se ele deve sair, se ele deve mudar o planejamento, principalmente agora envolvendo o caso do Marcos Paulo, de ontem para hoje. A gente vai explicar aqui mais detalhadamente no vídeo, mas isso está mostrando uma dificuldade de compreender o Rogério Ceni. Muitas pessoas estão debatendo se ele deve sair, se ele deve ficar, então é isso que a gente vai debater aqui no vídeo, certo? Então, se você gosta desse nosso conteúdo, a gente posta vídeos diários, exceto domingo, e a gente posta conteúdo no Instagram, TikTok, Kawaii, sempre postando um conteúdo de muita qualidade para vocês e muitos detalhes, certo? Então, se você gosta, você pode deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho também, que é muito importante para você receber notificações sempre que a gente posta algum vídeo, e compartilhar com seus amigos, com a sua família, que é muito importante também, certo? Então vamos pro vídeo. Bom, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vamos lá. Primeiro falando sobre os nossos três laterais direitos principais, o Natan, Igor Vinícius e Rafinha. O Natan teve o contrato estendido, o contrato agora vai até dia 31/12 de 2024, então até o final de 2024 o Natan pertence ao São Paulo. Lembrando que ele veio com uma troca, ele estava emprestado ao Curitiba e pela ausência de laterais direitos que a gente tá ainda, surgiu essa troca com o Lisieiro, então o Natan veio de volta em troca do Lisieiro. O Rafinha, que provavelmente ele teve uma proposta do Curitiba também. O Curitiba teve algum interesse no Rafinha. O Rafinha já jogou no Curitiba, se não me engano, no começo da carreira. Então ele já teve passagem pelo clube. O São Paulo recusou na hora. É um jogador muito importante, tem um contrato aí a se estender. É um jogador de liderança muito importante, então não vai sair de forma alguma. E o Igor Vinícius, que fez uma cirurgia para o tratamento de pubalgia. A gente sabe que ele está com essa pubalgia há muito tempo, desde o ano passado. É mais um caso de lesão grave no São Paulo, de fez cirurgia e deve ficar fora nos próximos meses. O São Paulo não divulgou nenhum um tempo de retorno, nem nada para variar. Então a gente fica só na dedução, por ser uma cirurgia, pubalgia e tudo mais, eu imagino que deve ficar alguns meses fora. A gente não deve contar com o Igor Vinícius nos próximos meses. E a gente, falando de algumas entradas também, o Tricolor vai ao mercado. A gente está passando por um momento muito difícil em questão de elenco, algumas saídas, principalmente por lesões. O Galopo se machucou agora, o Wellington também se machucou, o Wellington Rato não acho que seja tão sério, mas enfim, a gente tem diversos jogadores lesionados, Caleri, só tem o Erisson agora para fazer essa centroavância. Então, assim, eu acho que o mercado está agitado para São Paulo. O mercado está fechando, inclusive, então o São Paulo tem que se apressar para conseguir algum reforço. Então acho que é muito importante buscar alguns reforços. E falando de mudança, que a gente está tendo algumas mudanças no elenco, também vai ter mudanças no DM, no Departamento Médico de São Paulo. O Dr. José Sanches, o famoso Dr. Gelol, passa a ser coordenador médico de transição. Ele deixou o dia a dia do clube para ser coordenador médico de transição. Então ele parou de visitar o dia a dia do São Paulo, participar do dia a dia, o tratamento do dia a dia, e começou a ser coordenador médico de transição. E o Dr. Tadeu Moreno se desligou do São Paulo, ele foi seguir a carreira dele como cirurgião, se desligou do São Paulo. A gente vai ter novos profissionais, incluindo Ricardo Galotti e Fábio Luiz Novi. Eles eram das categorias de base, então assim, não são novos profissionais, que, nossa, vai reformular o Refis Plus, que não é Plus, nossa, vai fazer uma mudança enorme. Não, só demitiu, mudou um cara de carga, demitiu outro e trouxe dois que já estavam no São Paulo, só que nas categorias de base. Não mudou muita coisa, então a gente não tem muita expectativa também. O São Paulo também vai estar tentando marcar um amistoso contra o Curitiba. A gente está citando bastante Curitiba aqui, né? Ambos os times estão conversando sobre o formato, o local, outros detalhes da partida também. O Corinthians e o Santos também estão tentando combinar com o Curitiba. O Corinthians, o Santos e o São Paulo
foram eliminados precocemente do Paulistão e o Curitiba parece que está disponível, não sei. Então todos parece que estão querendo disputar alguma partida com o Curitiba nessa nova pré-temporada. Mas é um time de Série A, né? A gente enfrentou eles no Brasileirão do ano passado. A gente vai ter 20 dias de preparação, então eu colocar um jogo no meio dessa preparação para saber como que o time tá é muito importante. Só não pode machucar, né? Pelo amor de Deus. Bom, agora a parte mais extensa, se eu não me engano, do vídeo, a gente vai falar sobre o Marcos Paulo. O Marcos Paulo, ele não tem muitas oportunidades no São Paulo. O Rogério Ceni é perguntado diversas vezes nas coletivas o que está acontecendo com o Marcos Paulo, por que não é tão utilizado, se ele treina mal, já chegaram a perguntar isso, se ele treina mal na última partida. O Rogério Ceni diz que ele não treina mal, só fisicamente, que ele é um pouco abaixo. O Simeone, eu vi um site aí, eu vi que o Simeone já reclamou do Marcos Paulo. O Marcos Paulo jogou no Atlético de Madrid, sobre o desempenho físico do Marcos Paulo, porque o time jogava em 2 períodos e ele não tinha toda a capacidade física de enfrentar, de ser competitivo com os outros jogadores. Então não é de hoje, não é de agora, não é o Rogério Ceni que está sendo um chato de falar do Marcos Paulo, mas enfim, o Marcos Paulo não tem tanta oportunidade no São Paulo. Ele acabou fazendo um post após a derrota pela Água Santa, falando, uma foto dele preta e branca com uma música, Junção Venenosa, que fala sobre, enfim, falam, dá uma indireta, dá a dizer que é uma indireta pro Rogério Ceni. E também curtiu 2 comentários que criticam o Rogério Ceni, a não colocação dele em campo. Então a gente já pode analisar que tá criando um clima ruim, né? O Marcos Paulo tá assim incomodado com o Rogério Ceni pelas não oportunidades. O Rogério Ceni fala que o físico dele tá mal, apesar de ser tecnicamente muito bom, o físico dele é mal. Muita gente falando que ele tem que ser titular, que é o melhor técnico, o jogador mais técnico de São Paulo para jogar no meio de campo e tudo mais. Mas assim, não é à toa que o cara sai do Atlético de Madrid, vai pra casa do caramba, que eu nem sei pra onde foi, depois vai pro São Paulo e tudo mais, e roda desse jeito se não for jogador minimamente ok. Então, é muita disputa, mas enfim, por conta desse detalhe, dessas atuações, dessas postagens do Marcos Paulo, a diretoria pediu pro Marcos Paulo ir lá pedir desculpa pro treinador. E nessa pedido de desculpa, o jogador se desculpou e tudo mais, falou que não era assim, essa a intenção e tal. Mas, de acordo com o João Pedro Scarbi, que eu sou muito fã, um jornalista da TV Bandeirantes, participa do Jogo Aberto, São Paulino, muito, que cara top, falou que o clima foi muito tenso, foi um clima de briga até, de discussão, e que o Rogério Ceni, de acordo com os jogadores, foi muito mal, sabe? Tipo, deixou os jogadores desconfortáveis e falou coisas pesadas, enfim, deixou o clima muito tenso ali no setor entre o elenco. Hoje fizeram uma avaliação e tudo, fizeram reunião com o Rogério Ceni, com o elenco para organizar muito isso, mas parece, de acordo com o Eduardo Tironi, que o Rogério Ceni vai ficar no São Paulo mesmo após esse episódio e o Marcos Paulo deve sair, né? Que ele vai ser afastado, mas vão começar a ouvir propostas porque entendem que o clima fica muito ruim. O clima que tá de empréstimo, então continuar o empréstimo com esse clima muito ruim é muito negativo para o clube e para ele, para o jogador mesmo, pro elenco. Mas assim, dá pra gente entender como é um pouco a característica desse elenco bunda mole que a gente tem. Assim, obviamente que a gente não sabe como foi a conversa real do Rogério Ceni, o que ele falou pro Marcos Paulo, para outros jogadores, mas a gente imagina que é de cobrança, né? O Marcos Paulo que fisicamente é muito abaixo, não é de hoje que ele é criticado por isso e fica fazendo postagem, sabe? Como se o Marcos Paulo fosse alguém importante, cara. Sabe, o Marcos Paulo não é ninguém, nem perto do Rogério Ceni, nem perto do São Paulo, sabe? A gente tem diversas advências diante do Rogério Ceni, mas, cara, tem uma atitude de criança dessas, sabe? Tem uma atitude de criança. Aí o Rogério Ceni vai lá cobrar o cara, falar uma entonação de voz um pouco mais firme. Cara, tem que ter isso, velho. Sabe, os caras recebem 500 mil por mês, 200 mil por mês. E quando fala um pouco mais apertado, os caras ficam espantados, fica assustadinho.
sabe? Não é de hoje que isso acontece, do elenco rachar com o treinador e o treinador ir embora, que é o que parece que tá acontecendo. O Diniz foi assim com o Tietê, o Crespo foi assim com o Benítez, o Diego Aguirre lá em 2018 foi assim com o Nenê fez uma panelinha. Então, assim, vai acontecer de novo que esse elenco bananão que a gente tem de moleque mimado, que quando aperta um pouquinho a barra deles, porque, né, eles vivem num resort, igual muitos falam. Eles vivem muito confortáveis, eles ficam muito confortáveis lá e quando recebem um pouco de cobrança, o mínimo de cobrança para fazer o trabalho deles, que assim, após um vexame contra a Água Santa, cara, pensa, você passou por um vexame, você é treinador de time, passou por um vexame histórico no seu clube, o clube que você jogou a vida inteira. Aí você ainda vê jogador ruim, parece, cara, se ele fosse realmente bom fisicamente, tecnicamente, cara, ele estaria jogando. Se ele não joga é porque tem alguma coisa ruim. E fisicamente, pelo visto, ele é morto. Aí chegar falando, fazendo postagem, curtindo comentar, cara, vai cagar, velho. O cara fez história no clube, o Rogério Ceni aí, sabe? Tá num clube gigante que é o São Paulo, o cara vai ficar fazendo essas criancices, sabe? Aí quando aperta um pouquinho, o elenco fica todo assustado, sabe? Não é assim que funciona a vida, não, cara. Sabe? Tem diversos adventos com o Rogério Ceni, cara, esquema de 4-4-2, mudanças que não dá pra explicar, insistência com jogador ruim, sabe? São mais de 100 jogos onde o Rogério Ceni não mostra uma evolução gigante, apesar sim das lesões. Mas, cara, ficar fazendo essas atitudes, cara, o elenco também tem que ser forte, cara. Ô, os caras estão jogando no São Paulo, não conseguem receber um esporro, velho. Que merecido ainda, um esporro merecido, porque passou um vexame lá no Allianz Parque. Foi tratado que nem bobo pela Água Santa. Então, assim, cara, é uma situação terrível, criou um clima terrível. E a gente vai ver como vai funcionar o time depois dessas advências. Mas, assim, importante ressaltar que eu tenho vários grupos do São Paulo, estou em um deles. E nele, assim, muitos criticando o Rogério Ceni, nossa, tem que sair, tem que mandar embora e tudo mais. Quando o jogador vai mal, nossa, tem que mandar embora, sabe? E assim, eu enxergo de uma forma um pouco diferente. O Rogério Ceni, claro, ele tem todas as coisas, ele é um medíocre, ele tem um elenco medíocre, ele tem uma coordenação medíocre, óbvio, sabe? Mas, cara, não é assim. Se fosse para simplesmente mandar todo mundo embora, a gente não teria por que a gente tá fazendo esse vídeo aqui, debatendo coisas específicas do São Paulo que pode melhorar, aquilo que tá piorando. Cara, ninguém é idiota de pensar que o Rogério Ceni, um dos maiores ídolos do São Paulo, tá fazendo porque quer, tá fazendo mal pro clube porque quer, tá mudando, fazendo coisa errada porque quer, sabe? Isso não existe. Claro, e mesmo ele não querendo, obviamente, os resultados ruins estão vindo e é óbvio. Mas, cara, isso é competência da diretoria que renovou com ele ano passado. Se fosse pra mudar alguma coisa, tinha que renovar no passado. Agora, renovou com o cara antes da hora. Antes de saber qual ia ser o desfecho. Pra ficar agora ficar nesse embate, após o Paulistão, 3 meses já de temporada, vai trocar o técnico, depois de todo o elenco do São Paulo ser formado pelos pensamentos do Rogério, apesar de não ser os melhores, mas foi moldado pra ele. Aí quando molda o elenco certinho, porra, cara, tá todo mundo machucando, cara. Todo jogo tá machucando 2, 3 jogadores. Como que você monta um elenco assim, cara? 15, 16 desfalques que a gente tá tendo. Cara, é metade do time, velho. 15, 16 desfalques é quase metade do time. Como que você vai gerenciar um time? Ah, muita gente reclama. Não, por que que o Rogério muda o time todo jogo? Não tem uma jogada, não tem um padrão de jogo. Como que você vai ter um padrão de jogo tendo desfalque, 2, 3 desfalques por jogo, jogadores importantes, sem Caleri, sem Galopo, sem Arboleda, sem Ferraredes, que era muito importante. Cara, sem o Wellington por boa parte, sem o Igor Vinícius ou o Rafinha por boa parte. Cara, são jogadores titulares, velho. São jogadores que são importantes. Aí você joga um Natan que foi tirado assim da cabeça no desespero. Aí você bota o Caio Paulista, que nem é lateral mesmo de ofício, de lateral, porque não tem outro. Vai fazer o quê? Então, assim, se fosse para mudar alguma metodologia, tinha que mudar o ano passado. Aí sim eu até concordaria em tirar o Rogério Ceni analisando todo o respaldo. Eu ainda tenho algumas opiniões sobre tirar ele no ano passado, mas faria sentido. Agora, você vai tirar o cara agora? Vai tirar agora. Depois de todo o elenco ser moldado para ele, diversas contratações, óbvio que não são as melhores. Mas, cara, agora você vai tirar agora, você vai colocar um Dorival Júnior. Pô, cara,
Pode até ser, sabe? Mas você pode ser que seja até pior. Seja até pior pro time se moldar todo o elenco e colocar uma outra mentalidade ali no meio. Pode ser até pior. Então, assim, eu acho que sim, tem críticas ao Rogério Ceni que a gente tem que fazer. A metodologia, a técnica, o esquema tático dele e tudo mais. Pode falar o que você quiser. Substituições, quem que ele escala, quem que não escala. Beleza. Agora, eu vi gente reclamando. Ah, mas machuca não sei quem e tudo mais, sabe? Não tem preparação física. Cara, sim, o nosso departamento médico é horrível, porque não recupera o jogador. Igor Vinícius recuperou de uma pubalgia, mas esse ano voltou e teve que fazer cirurgia, ou seja, não recuperou todo 100%, certo? Luan foi a mesma coisa ano passado. André Anderson a gente não sabe onde está, não recupera o jogador. Então isso sim eu concordo. Mas agora, lesão de entorse no tornozelo. Torceu o tornozelo, cara, vai fazer o quê? É culpa da preparação física? Ah, rompeu o ligamento do joelho, que foi o caso do Ferrarese. Você viu o jeito que o Ferrarese caiu? O Galopo, um lance bobo, cara. Tipo, mas pisou em falso, rompeu o ligamento do joelho, cara. Vai fazer o quê? Isso não é preparação física. Preparação física é lesão na posterior, que o David teve, que o Orejuela teve. Isso sim pode pôr na conta da preparação física. Agora, a gente tem que ser justo. Tem coisa que é culpa do Rogério Ceni da comissão dele, tem coisa que não é. Você tem que analisar as duas coisas. Agora, não pode simplesmente falar, ah, não, manda embora todo mundo, ninguém presta. Sabe? Aí fica sem sentido, aí fica um debate muito, muito tosco. Então, assim, eu tenho diversas ressalvas contra o Rogério Ceni, mas tem coisa que tem que se avaliar, não é simplesmente assim. Enfim, é isso. Acho que falei até demais aqui, mas, mas a gente vai comentando ao longo da semana como que vai ser o desandar, né, do Rogério Ceni com o elenco, como que vai ser. Enfim, esse foi o vídeo, um pouco mais longo do que o normal, a gente comentou bastante coisa aqui também. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho também, que é muito importante para você receber notificações sempre que a gente postar algum vídeo novo. A gente tá no Instagram, no TikTok, no Kawaii, sempre postando conteúdo novo para vocês. Você pode nos achar lá sempre como Trifanáticos, a gente tá sempre colocando enquete para vocês participarem lá também, posts de muitas notícias que a gente fala aqui no vídeo, a gente posta lá no Instagram também. Então você pode nos acompanhar por lá também, certo? Um beijão, vamos São Paulo, amanhã a gente tá de volta.